Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos falar de alguns dos meus autores clássicos preferidos. Março já vai bem avançado, mas cumprindo com a minha promessa para o desafio agora de março de ler clássicos, vem mais um vídeo esta semana sobre clássicos e com dicas de clássicos. E eu achei que fazia todo o sentido trazer uma compilação de alguns dos meus autores clássicos preferidos, dar-vos assim uma recomendação mesmo pessoal de alguns autores que eu adoro. Alguns deles não serão surpresa se me seguem aqui no canal já há algum tempo e alguns poderão também ter ouvido falar nos últimos vídeos que eu vim a lançar. Há alguns deles que têm obras que eu já referi nos últimos vídeos, mas são autores que normalmente me agradam imenso, que a maior parte da obra deles, ou a maior parte do que eu li me agradou imenso, ou que funcionou imenso comigo, seja pela escrita, seja pela época, seja pelas temáticas que abordam. São tudo autores um bocadinho diferentes uns dos outros, mas todos assim com uma linha que vocês vão começar a perceber aqui qual é a coisa que eu gosto mais. Tenho muitos autores do século XIX e do princípio do século XX, normalmente são os que eu mais procuro, são aqueles para os quais eu mais sou atraída. Normalmente são leituras mais dessas épocas e há sempre aqui um traço muito engraçado, porque eu gosto muito de romances e também de literatura infantil e vocês vão reparar que todos estes autores têm isso em comum. Mas antes de vos falar desta minha listinha, se acabaram de chegar aqui ao canal, sejam bem-vindos e não se esqueçam de subscrever e de acionar o sininho para receberem notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Recordo também que está a decorrer então o desafio dos clássicos, por acaso não saberem o que é que eu estou a falar, eu vou deixar na descrição e nos cards, mas é um desafio que eu criei para vos desafiar, repetindo aqui um bocadinho o verbo, para vos lerem clássicos durante o mês de março. Portanto, pegarem em clássicos, pegarem no clássico que está ali encostado na vossa estante há imenso tempo e estou a desafiar-vos a ler. Então, todas as semanas temos tido vídeos sobre clássicos, com dicas de clássicos, para ler mais clássicos. Não têm aí falta de sugestões e então hoje eu vou-vos falar de alguns dos meus autores clássicos. Porquê alguns? Porque eu tenho um vídeo já bastante antigo, se calhar sim um bocadinho datado, em que eu falo dos meus autores clássicos infantis preferidos, alguns dos meus clássicos infantis preferidos, e é uma coisa que eu gosto muito, e havia imensos autores de lá que eu queria incluir nesta lista, mas que achei que não faziam sentido, porque foram autores que eu só li aquela obra em particular, ou li muito pouco, ou se calhar é um livro em particular que eu adoro, mas que não li mais do autor, então houve vários que eu te excluí por causa disso, e depois eu tentei compilar esta lista de forma a serem de facto autores que eu procuro muito e que já li bastante, porque acho que isso faz um bocadinho mais de sentido para serem de facto os meus preferidos. Portanto, aqui está a minha lista e vamos começar com uma autora que eu adoro e que infelizmente está muito pouco publicada em Portugal, só existem 2 livros publicados por ela em português, que é a Eleanor H. Porter. A Eleanor H. Porter é uma autora americana que nasceu em 1868 e foi uma autora que viveu na América, portanto estava a treinar para ser cantora e depois de se casar é que começou a escrever. Começou a escrever contos e depois romances e foi uma autora que conseguiu estar nos tops dos best-sellers na época, o que foi assim mesmo um feito. Ficou especialmente conhecida pela sua obra, considerada obra-prima, que é a Pollyanna. Eu falo muitas vezes da Pollyanna aqui no canal, é um livro infantil que eu adoro e que tem uma continuação igualmente doce. É uma lufada de ar fresco, é daqueles livros que nos deixar com um sorriso e com o coração quentinho. É também o único livro, ou são os únicos livros que estão publicados em português, mas a autora tem imensa coisa e cada livro dela é uma delícia. Tem personagens super caricatas, tem montes de livros de nos fazer desmanchar a rir, mesmo às gargalhadas, e outros de nos fazer chorar e de nos apertar o coração e de serem tão dramáticos. Ela consegue ter estes opostos em livros diferentes e são deliciosos. É uma escrita super simples, super fácil, mesmo os que são para adultos são com uma linguagem muito acessível. Se calhar hoje em dia alguns deles nós quase consideraríamos jovem adulto porque têm mesmo essa facilidade de leitura. Então são obras que eu adoro ler. Ainda não li tudo da autora, mas tenho lido a maior parte, se não todos. Eu
ou quase todos, eu li em audiobook, ouvi em audiobook, precisamente porque eles não estão traduzidos para Portugal, portanto eu arranjei-os gratuitos no domínio público e é uma autora que, se não conhecem, eu recomendo imenso e adoro os livros dela. Desta autora eu li o Pollyanna, que é o primeiro volume, o Pollyanna Cresce, que também foi traduzido uma vez como Pollyanna Jovem, li também o Just David, a trilogia Miss Billy, que é Miss Billy, Miss Billy's Decision e Miss Billy Married, Oh Money Money, Mary Marie, Dawn, depois a trilogia Cross Currents e The Turn of the Tide e, por fim, The Road to Understanding. Estes foram os livros que eu li desta autora e todos eles são incríveis. A seguir, uma outra autora que eu também adoro e que também cheguei a ela através dos contos infantis é a Frances Hodgson Burnett. Ela nasceu em Inglaterra em 1849, mas depois do pai morrer e a família ficar assim um bocadinho mais apertada, eles emigraram para a América, para o Tennessee. E foi lá que ela começou a escrever e começou a escrever para tentar ajudar a sustentar a família, ou seja, como contributo financeiro. Aliás, ela já dava esse contributo e depois da mãe morrer, ela ficou com uns irmãos mais novos a cargo dela e teve mesmo que sustentar a família com a escrita, o que é algo muito raro nesta época para uma mulher, principalmente. Entretanto, ela casou e depois separou-se, que era algo também bastante raro nesta época, e ficou principalmente conhecida com as suas histórias infantis, especialmente com o trio principal, que foi o Jardim Secreto, a Princesinha e o Pequeno Lord, ou o Little Lord Fauntleroy. Portanto, este trio de contos infantis foram aqueles que a celebraram, mas ela escreveu tanto. O que é curioso nesta autora é que ela também escreveu romances para adultos. Eu só li um e não gostei muito, ou gostei, mas não que me gostou de todo. E é muito engraçado porque tudo o que eu leio dela mais infantil ou juvenil eu adoro, e o único que li para adultos não achei muita piada, e eu acho que isso é um traço também com alguns autores em que eu gosto muito dos romances infantis. Mas se nunca leram as histórias infantis dela, por favor, leiam, são uma delícia. Eu adoro. E dela, obviamente, eu já li O Jardim Secreto, li A Princesinha e a versão original, porque a Princesinha foi publicada numa revista e chamava-se originalmente Sarah Crewe, or What Happened at Miss Minchin, e eu li o original também, que tem ligeiras diferenças em comparação com a Princesinha. Li também o Little Lord Fauntleroy, que em português foi traduzido como O Pequeno Lord Fauntleroy, penso que é assim. Li também O Príncipe Desaparecido, In the Closed Room, The Dawn of a Tomorrow, Theo, The Little Saint Elizabeth and Other Stories, Rackety Packety House and Other Stories, adoro dizer este título, é muito engraçado, e o adulto que eu li foi A Lady of Quality, que é o primeiro de uma trilogia. Se estamos a falar de autores que eu adoro e que escrevem livros infantis e que eu li os livros adultos e que não fiquei tão fã, temos mesmo que falar de uma das minhas autoras preferidas, como todos neste vídeo são todos preferidos, né? Que é Louisa May Alcott. Obviamente que Louisa May Alcott tinha que estar nesta lista. Eu sou uma grande fã das Mulherzinhas, foi um dos livros que eu li na minha adolescência e que me cativou imenso. E lá está, a autora que ficou celebrada pelas Mulherzinhas, um livro que toda a gente já ouviu falar de uma forma ou de outra, nem que seja pelas adaptações. Louisa May Alcott nasceu na América em 1832 e, tal como nas Mulherzinhas, tem 3 irmãs com quem é bastante próxima. Louisa May Alcott era bastante moralista e transparece muito isso nas suas obras, enquanto nas Mulherzinhas está de uma forma um bocadinho disfarçada. Na maior parte das suas obras é bastante evidente e em algumas delas chega a ser assim quase feroz nas suas críticas. As Mulherzinhas foi um romance que se celebrou e tem muitas razões de ser, porque é inspirado na própria vida dela. É uma espécie de autobiografia. Ela própria também escreveu imenso, também teve um pai professor. Todas essas influências da história das 3 irmãs são tudo histórias que ela contava. Ela é tal e qual a Jo das Mulherzinhas. Ela escrevia histórias em casa, as irmãs representavam peças de teatro exatamente como nas Mulherzinhas. É tudo uma representação da vida dela. Como a família dela era muito pobre, a partir dos 15 anos ela viu-se obrigada a trabalhar e disse que ia trabalhar em tudo desde que a tirasse da pobreza. Trabalhou como professora, como governanta, como
empregada de limpeza como escritora, ela fez um bocadinho de tudo, mas escrever sempre foi a paixão dela. Ela começou a carreira da escrita com poesia e ficou bastante celebrada com contos que ela lançou chamado Hospital Sketches, portanto, sketches de hospital, baseados em experiências que ela teve durante a Guerra Civil, portanto, em que ela trabalhou como enfermeira, mais um emprego que ela teve. Ela retrata muito isso na sua obra do Work, A Story of Experience, em que ela conta a história de uma rapariga que experimenta imensos empregos, mas que tenta manter a sua integridade e não se deixar corromper pelo mundo que a rodeia, e ela explora muito isso. Quando ela tinha 35 anos, o editor dela pediu-lhe uma história para raparigas e foi aí que surgiu então As Mulherzinhas. Calcula-se que esta autora tenha escrito cerca de 30 obras diferentes. E dela eu li, obviamente, As Mulherzinhas e a continuação, que muitas vezes é traduzido como Boas Esposas e outras vezes Aquelas Mulherzinhas. Li também o terceiro, Os Homenzinhos, e o quarto, que nunca foi traduzido para Portugal, em inglês chama-se The Joe's Boys, portanto, Os Rapazes da Joe. Li também uma duologia que se chama Oito Primos, Os Oito Primos e A Rosa em Flor. Li ainda Uma Rapariga à Moda Antiga, que também é delicioso. Jack and Jill, que é do mesmo género. O Hospital Sketches, também, que já referi. Li o primeiro livro da série do Aunt Joe's Scrap Bag, que são contos que terá sido a Joe a escrever dentro das Mulherzinhas. Li ainda A Garland for Girls, que também são contos. Work, A Story of Experience, que também já referi. E A Herdeira, que li muito recentemente, que é um romance jovem adulto. A seguir, não podíamos estar aqui a falar de autores clássicos preferidos sem falar de Jane Austen. Toda a gente já sabia que isso vinha aqui, não é? Portanto, Jane Austen, uma escritora britânica, nascida em 1775, vinha de uma larga família. O pai dela era pastor, ela tinha muitos irmãos e usa muitas das profissões dos irmãos nas suas próprias histórias. Ela começou a ler tudo da biblioteca do pai, desde muito novinha, mesmo coisas que não eram adequadas para a idade dela. Ela sempre leu um bocadinho de tudo e pegou em muitas influências daquilo que leu, incluindo o estilo gótico, que também estava em voga na época. Começou a escrever ainda muito criança. Há várias obras de juvenília, como eles chamam, a juventude dela, em que ela escreveu para oferecer de presente a este e àquele, e muitas delas com erros ortográficos e algumas assim, características mesmo da infância. E só mais tarde é que começou a escrever e só conseguiu publicar com a ajuda dos irmãos que a ajudaram, porque uma dama não poderia publicar, e obviamente publicou sem nome, portanto os livros diziam apenas By a Lady. Portanto, escrito por uma senhora. Conseguiu publicar ainda em vida as primeiras 4 obras, deixou 3 inacabadas e 2 delas, a Abadia de Northanger e a Persuasão, foram publicadas já póstumamente. A Abadia de Northanger tem uma forte influência do estilo gótico que eu estava a referir, e a Persuasão é considerada a obra-prima dela. Jane Austen é hoje em dia uma das escritoras mais de renome quando se fala em escritoras clássicas, especialmente dentro do género do romance, e sempre foi uma autora muito crítica e muito irónica a tratar a sociedade, e isso é uma coisa que eu mais gosto nela, de ter um sentido muito apurado e muito aguçado a descrever os personagens e descrever a crítica social de uma forma tão bonita e tão bem trabalhada, e conseguir ter aquelas personagens mesmo muito caricatas, com os defeitos à flor da pele. Jane Austen morreu muito cedo, durante uma altura, havia um grande mistério sobre a morte dela. Acredita-se hoje que ela tivesse uma doença degenerativa, portanto faleceu ainda bastante nova, mas deixou um grande legado, e ainda hoje ela é estudada e admirada e amada por muitos, incluindo eu. Obviamente que ela se inspirou em montes de factos da família, e se lermos as cartas dela conseguimos ver que nomes de personagens foram dados em função de membros da família, que personagens que têm esta profissão e aquela foram inspirados nos irmãos, e tudo o que a rodeava foi muita inspiração para as obras dela. De Jane Austen eu ainda não li tudo o que ela escreveu, mas quase. Portanto, eu li as obras principais todas: Orgulho e Preconceito, Sensibilidade e Bom Senso, Mansfield Park, Emma, Abadia de Northanger e A Persuasão. Li também Lady Susan, que é epistolar, portanto é em cartas. Li ainda os 3 romances incompletos, Catherine, The Watsons e o Sandington, e li ainda a Juvenília, ou grande parte, não tenho certeza se li toda a Juvenília, mas li Amor e Amizade, li Jackie Alice, li Leslie Castle, A História de Inglaterra, The Female Philosopher, que é um primeiro ato numa peça de teatro, A Letter from a Young Lady, A Tour Through Wales e A Tale. Além disso, li ainda as cartas de Jane Austen, que foram todas compiladas e que foi uma delícia de ler.
A seguir eu vou-vos falar das irmãs Brontë, já que estamos aqui mais ou menos na mesma época. Portanto, estou a falar de Charlotte, de Emily e de Anne Brontë, 3 irmãs escritoras, 3 irmãs que se consagraram e que nós falamos sempre muito delas em conjunto. Então, Charlotte Brontë nasceu em 1816, Emily Brontë em 1818 e a Anne Brontë em 1820. E inicialmente elas escreviam muita poesia, também são filhas de um pastor e tinham muitos outros irmãos e depois começaram a escrever então romance. Umas mais que outras, umas têm mais obras que outras. A Charlotte foi quem escreveu mais e que nos deixou mais livros, mas cada uma tem histórias muito à sua maneira e apesar de terem traços muito parecidos, são também bastante diferentes. E são autoras que eu me fui introduzindo muito lentamente, primeiro uma, depois a outra, e todas elas, de uma forma ou de outra, são livros que eu gosto mesmo muito e que fazem muito parte de mim. E quando me perguntam clássicos, quando me dizem, já li Jane Austen, que algo assim parecido ou algo semelhante, é uma autora, um trio de autoras que eu costumo também recomendar. São autoras que tiveram muita influência de Lord Byron, portanto do poeta, e que usaram isso muito nas obras dela, e ainda hoje se fala imenso, estuda-se imenso as obras delas, muitas delas são N vezes adaptadas para cinema e televisão, e claro, temos sempre aquele mistério da Emily, porque toda a gente se questiona como é que uma rapariga solteira que vivia com o pai, que era padre, conseguiu conceber uma personagem como a Heathcliff. Acho que nunca saberemos, mas acredita-se que de facto influências pela poesia que elas tiveram e do gótico, que também era uma coisa que andava por ali a circular na época, lhes terá feito essa influência. Destas autoras, então, eu li da Emily, então, O Mundo dos Vendavais. Da Anne eu li a Agnes Grey, aliás foi o primeiro romance das 3 que eu li, e da Charlotte eu li o Jane Eyre, li a Shirley e o Professor. A seguir temos que falar de Elizabeth Gaskell. Eu sou uma apaixonada por Elizabeth Gaskell. Elizabeth Gaskell é uma escritora inglesa, nasceu em 1810 e era uma grande fã de Jane Austen e das Brontë. Aliás, ela foi quem escreveu a primeira biografia sobre as irmãs Brontë. Aposto que não sabiam isso. Então, Elizabeth Gaskell é uma autora que eu admiro imenso. Primeiro, adoro o estilo de escrita, adoro os romances. É muito parecida com Jane Austen. Aliás, a primeira vez que eu me deparei com Elizabeth Gaskell foi quando pesquisei na net livros do género de Jane Austen, porque eu já tinha esgotado os livros todos, não é? E queria mais. E foi aí que eu encontrei esta autora e ainda bem que eu fiz, porque eu adoro tudo o que eu li dela até hoje, adorei. E é uma autora que conseguiu algo super raro na época, porque ela casou, teve filhos, escreveu, foi uma escritora de sucesso ainda em vida, portanto, top of the top, portanto, o melhor de todos os mundos. Ela conseguiu algo que muitas só sonharam. E mais interessante que isso, Elizabeth Gaskell não escreve só romances com crítica social ali por trás, ela mete as suas críticas mesmo no plano da frente. O primeiro romance que ela lançou foi logo a atacar classes sociais, tem muitas obras sobre as questões das classes, sobre a igreja também, tem os seus valores muito transmitidos. Ela explora muito a questão da pobreza, a questão das mulheres mães fora do casamento, a questão da revolução industrial que veio trazer uma disparidade entre mundos muito grande. Tudo isso é abordado nas obras dela. Estamos a falar de uma autora da época vitoriana e que explora muito a mudança do mundo, aquilo que ela viveu. Portanto, ela apela muito à compreensão, ao diálogo entre classes, e é muito engraçado porque ela ficou extremamente conhecida por publicar contos de terror, contos de fantasmas, histórias de terror, que vocês sabem que é uma coisa da qual eu fujo a 7 pés. Mas já li alguns dela, a verdade é essa. E mais engraçado ainda é que ela escreveu alguns deles e publicou-os com a ajuda de Charles Dickens. Portanto, aposto que também não sabiam isso, mas Charles Dickens ajudou-a a publicar numa revista e ela tornou-se extremamente conhecida pelos contos que publicou. Eu ainda não li tudo desta autora, mas é a minha missão, há de ser, um dia destes cedo conseguir ler tudo que ela escreveu, mas li, obviamente, O Norte e Sul, que é o único dela que está publicado em português, Sad Face, mas aquela nova coleção de romances eternos que anda para aí a circular vai publicar mais 2 livros dela em português, portanto, Deus seja louvado, vamos ter mais Elizabeth Gaskell em português. Portanto, estejam atentos para esses livros. Portanto, eu li O Norte e Sul, li Esposas e Filhas, que é considerada a obra-prima dela, mas que está incompleta, faltam
um capítulo, umas páginas no final, temos uma nota de como é que ela pretendia acabar a obra, mas ela faleceu antes de a terminar. Li o Cranford, que é uma das que vai ser traduzida agora para português. Li também The Moorland Cottage, que também vai ser traduzida agora para português. E depois li vários contos e novelas dela. Li Cousin Phyllis, li Mrs. Harrison's Confessions, The Doom of the Griffins, Lois the Witch, Curious If True, e li 6 Weeks at Eppenfine. Eu não tenho certeza se é assim que se diz, mas eu vou deixar aí uma imagem do livro porque eu não tenho certeza como é que se pronuncia. Mas estes foram os livros que eu li desta autora. Tenho ainda as primeiras obras que ela escreveu por ler, mas tenho-as aí em audiobook e ela não escapa porque eu adoro, adoro, adoro a escrita dela. E por favor, dê uma oportunidade. Agora, vou andar um bocadinho até ao século XX e vou-vos falar de Georgette Heyer. Eu pronuncio sempre Georgette Heyer, sempre disse. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre esta autora e eu digo Georgette Heyer, sempre disse assim. Mas há pouco tempo eu estava a ouvir um vídeo sobre ela e eles dizem Georgette Heyer, portanto, culpa minha, mas será assim que se pronuncia. Então, esta autora é extraordinária, começo desde já por aí, e é assim quase um ídolo na escrita para mim. Então, esta autora é uma autora de romance e de policiais, portanto ela tem estes dois géneros, thrillers e romances de época, passados na época georgiana ou na época da regência. Portanto, nós estamos a falar de uma escritora do século XX a escrever um romance de época, obviamente de um estilo completamente diferente dos que a gente vê hoje em dia, mas igualmente romance de época. A primeira história que ela publicou foi quando ela pegou numa história que contava para um irmão mais novo e a converteu em livro e a publicou, que foi o seu primeiro lançamento. E para vocês terem noção, mais tarde quando ela se casou, ela escrevia nada mais nada menos do que 2 romances por ano, um de um romance e outro de policial, por ano. Durante muitos anos. E o que é que acontece? Durante uma greve geral que houve em Inglaterra, ela percebeu-se que o livro dela não teve nenhuma publicidade, 0, e vendeu vários milhares de cópias. Então ela percebeu-se, eu não preciso de publicidade para nada, eu não quero dar entrevistas, a minha vida pessoal é privada, vocês não têm nada a ver com isso, vocês querem ler os meus livros, vocês vão ler os meus livros, ponto final. Não deu uma entrevista, não fazia publicidade, nada, e era uma autora sempre best-seller, e ainda hoje é uma autora com imensas obras, e que são todas deliciosas, todas, assim, as que eu li, não é? E eu só li a parte do romance, porque eu não leio muito policial, mas Georgette Heyer, eu li aos policiais, metam-nos à frente. Georgette Heyer começou a escrever romances especificamente da regência, inspirada em Jane Austen, porque era grande fã de Jane Austen. Estão a ver aqui uma onda, não estão? Eu acho que sim. E ela, durante muito tempo na vida, teve problemas financeiros, ela escrevia mesmo para ganhar dinheiro e adorava aquilo que fazia, era mesmo a paixão dela e, como já disse, ela não publicitava, tinha uma vida... A vida pessoal dela era pessoal e privada e não partilhava nada com ninguém, o que é assim algo mesmo de transcendente se a gente vir hoje em dia. Ela escreveu imenso, assim, eu andei à procura na net, eu já não sei se sonhei se vi 60 obras, mas ela escreveu mesmo muito e eu adoraria ler tudo o que ela escreveu. As obras dela cá em Portugal, infelizmente, andam todas um bocado esgotadas. As edições são mais antigas, a edição mais recente da Asa também anda esgotada, mas é uma autora que está a ser publicada novamente no Brasil atualmente. Portanto, vamos ter esperança que em breve alguma editora traga para cá para Portugal e de preferência que traga outros, porque eu já li estes. Mandem vir mais que eu quero ler tudo o que ela meter à frente. Os thrillers eu normalmente não sou muito fã, mas foi ela que escreveu, eu leio. Metam isso à frente que eu leio. E dela, o que é que eu li? Eu li O Peralta, O Caminho da Felicidade, Casamento de Conveniência, Uma Mulher Apaixonada, Arabella e A Magnífica Sophie. E digo-vos, se vocês gostam do romance de época, é uma autora que tem mesmo que dar uma oportunidade. Ela é tão cómica, tão engraçada, tão detalhada, faz mesmo lembrar Jane Austen em muitos aspectos. Continuando no início do século XX, eu vou-vos falar de P.G. Wodehouse, um autor que eu adoro. Então, P.G. Wodehouse ou Sir Pelham, qualquer coisa, Wodehouse, não me lembro do segundo nome, Grenville, acho que é isso. Portanto, mas mais conhecido como P.G. Wodehouse, foi um escritor inglês de banda desenhada. Ele começou com banda desenhada, melhor dizendo, e ele viveu em Inglaterra jovenzinho e depois viveu na América e viveu a maior parte da vida dele na França, mas focou a maior parte das histórias dele e a maior parte das coisas que ele escrevia era sempre sobre
Inglaterra, sobre a classe da nobreza ainda ali periclitante, quase a desaparecer, e muitos contrastes com a América. É frequente nas obras dele nós encontrarmos personagens que vêm da América e da Inglaterra, e muitas vezes temos livros passados em viagens entre os dois continentes e entre os dois países, e é muito, muito engraçado. É um autor que tem livros sempre com um traço muito, muito cómico, muito humorista. Temos sempre ali uma pegadazinha de romance por trás, nunca é o foco do livro, mas existe sempre ali. Temos sempre muitas peripécias e enganos e equívocos. É um autor que escreveu imensas peças de teatro, escreveu imensas músicas, letras de músicas para musicais. E apesar de ele ter apanhado ali um período histórico que poderia ter abordado de outra forma, ele foca-se mesmo nessa questão das classes e na questão das personagens. Ele centra-se muito, muito nas personagens. Tem imensas personagens muito caricatas e tem imensas séries que se cruzam. Portanto, ele pega nas figuras que criou e mete-as em parecer em várias séries, como se fossem quase personagens reais. E então nós temos várias séries que se cruzam dele. Eu digo várias e várias porque ele escreveu imenso. Calcula-se que ele tenha escrito cerca de 250 letras de músicas, como já referi. As personagens mais conhecidas dele, se calhar, são o Smith, o Jeeves e as personagens do Blanding Castle, que é a série maior que ele tem. E calcula-se que ele tenha escrito 96 livros, fora contos e assim. Eu fiz de minha missão ler tudo o que ele escreveu. Obviamente que ainda tenho muito, muito por onde andar, mas é uma coisa boa, porque é um autor que eu adoro. Gosto muito, muito das histórias dele. Li também vários dos contos que ele escreveu ainda jovenzinho, ainda em princípio de carreira. Alguns, assim, contos muito específicos da época em que ele viveu, muito ajustados a um contexto histórico. Alguns que eu tive que fazer alguma pesquisa antes de começar e antes de conseguir entender o que é que estava a ler. Mas eu estou a adorar a jornada, é uma jornada para durar muitos anos, mas eu adoro este autor. Infelizmente só foram traduzidos 2 livros dele para português e foram a meio de uma série. Não me perguntem o que é que se passou na cabeça das editoras, porque eu não sei. Mas ele tem montes de livros que não fazem parte de série, que podem ler de qualquer das formas, e os livros que fazem parte de séries, normalmente nós não damos muito conta, porque de repente aparecem personagens de outros livros que, se vocês já leram, vão perceber as piadas ali no meio. Se nunca leram, vão pensar que é um texto normal e se calhar há coisas que vos vão passar ao lado, mas eu por isso mesmo ando a ler tudo que é séries em ordem cronológica, que é para apanhar os cruzamentos das séries todas e perceber ali tudo até aos ínfimos detalhes. Então dele, o primeiro livro que eu li foi A Damsel in Distress, tem-me engasgo, portanto uma dama em apuros. Li The Adventures of Sally, The Girl in Blue, Big Money, Money for Nothing, The Little Nugget, Piccadilly Jim, The Girl on the Boat, também traduzido como Three Mans and a Maid. Há que ver que muitos livros dele foram publicados em Inglaterra e na América com títulos diferentes, portanto, atenção que alguns eu posso estar a dizer de uma forma e terem títulos diferentes do outro lado. Li também The Intrusions of Jimmy, que noutro país foi traduzido como A Gentleman of Leisure. Adorei esse livro, espetacular. Li ainda William Tell Told Again, li The White Feather, Not George Washington, O Love Among the Chickens, que é o primeiro livro da saga do Uxkrich, e depois li o Uxkrich, que é o segundo livro, que é o Uxkrich, é uma personagem espetacular. Li também os primeiros livros da saga Smith, que é o Mike, Smith in the City e Smith Journalist, e sim, é o Smith com P silencioso. E um dos últimos que eu li foi Something Fresh, que é o primeiro livro da saga do Blanding Castle. E por fim, eu não posso falar de uma lista de favoritos sem falar em nenhum autor português, e eu vou-vos falar de Júlia Diniz. Acho que não é surpresa para ninguém. Eu tenho adorado revisitar Júlia Diniz, que foi uma coisa que eu fiz o ano passado e gostei imenso. Para quem não conhece, nunca ouviu falar de Júlia Diniz, um autor português que nasceu em 1839, cá em Portugal, aqui no Porto, bem perto, e poderão não saber que Júlio Diniz é um pseudónimo porque ele chamava-se Joaquim. Joaquim Guilherme Gomes Coelho. Portanto, um nome se calhar não tão literário como Júlio Diniz. Júlio Diniz estudou para ser médico, viveu assim aqui mais pela Zona Norte, que é uma zona onde eu também moro. Chegou a morar aqui pertinho de mim, não muito longe, e escreveu uns romances belíssimos e alguns contos. Infelizmente ele morreu muito, muito novo, ele desenvolveu tuberculose ainda bastante cedo, depois veio morar precisamente aqui para a zona
para tentar curar a tuberculose, não era? Mudança de ares, mas infelizmente ele morreu com 31 anos, deixou muito pouca coisa escrita, mas o que deixou é uma delícia de se ler. A maior parte dos livros foram publicados em revistas, o último livro dele foi publicado já no ano da morte dele. É um autor que é considerado muitas vezes como transitório ali entre o romantismo e o realismo, mas é um autor que tem sempre ali um traço de romance de volta das obras. É uma escrita muito, muito doce e, além de Júlio Diniz, ele usou ainda outro pseudónimo que se chama Diana de Aveleda, que ele usou para escrever outros contos e publicá-los. Portanto, não sei se sabiam essa. E de Júlio Diniz eu li os 4 principais romances. Eu li A Família Inglesa, li Os Fidalgos da Casa Mourisca, li A Morgadinha dos Canaviais e As Pupilas do Senhor Reitor. E é isso, pessoal. Estes são alguns dos meus autores clássicos preferidos. Eu gostaria de ter incluído muitos maus autores, muito mais livros, e ficaria aqui horas e horas e horas a falar com vocês, mas este vídeo já vai, assim, gigantone. Portanto, digam-me em baixo se já leram algum destes autores, se por acaso também é um dos vossos preferidos, e se não for, digam-me em baixo qual é o vosso preferido ou vários dos vossos preferidos. Deixem-me aí, eu estou sempre à procura de recomendações, portanto deixem-me as vossas, quais são aqueles autores clássicos que vocês adoram e deliram. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um vosso gosto, partilharem com todos os vossos amigos para recomendarem mais clássicos da literatura e não se esqueçam de subscrever o canal, se ainda não o fizeram, para ajudarem este projeto a crescer cada vez mais. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!